boa tarde, tudo bem com vocês? A tia espera, né, como sempre, que esteja tudo bem nos lares de vocês. Então hoje, como a tia já falou na aulinha passada, e vocês já devem estar acostumados, né, pelas outras aulas, a gente vai trabalhar o livro Jesus no Lar. No mês de dezembro, a gente está trabalhando essa outra obra. A tia vai fazer o prefácio do Evangelho, porque o Evangelho sempre está presente. Então, a tia vai fazer o prefácio do Evangelho segundo ao Espiritismo, e para, na sequência, a gente tá conversando um pouquinho sobre a mensagem que Jesus trará para a gente nessa aulinha de hoje. Tudo bem? Então vamos ao Evangelho. Os Espíritos do Senhor, que são as virtudes dos céus, como um imenso exército que se move desde que dele recebeu a ordem, espalham-se sobre toda a superfície da terra. Semelhantes às estrelas resplandecentes, eles vêm iluminar a estrada e abrir os olhos dos cegos. Eu vos digo em verdade que são chegados os tempos em que todas as coisas devem ser reestabelecidas no seu verdadeiro sentido, para dissipar as trevas, envergonhar os orgulhosos e glorificar os justos. As grandes vozes dos céus ressoam com o som do clarim, e o coro dos anjos se reúnem. Homens, nós vos convidamos para o divino concerto. Que vossas mãos peguem a lira, que vossas vozes se unam, e que em um hino sagrado elas se propaguem e vibrem em toda a extensão do universo. Homens, irmãos que nós amamos, estamos próximos de vós. Amai-vos também uns aos outros e dizei do fundo do vosso coração, fazendo a vontade do Pai que está no céu. Senhor, Senhor, e podereis entrar no reino do céu. Uma mensagem do Espírito de verdade. Vamos fazer a nossa prece. Querido Jesus, é com imensa gratidão que nos reunimos mais uma vez em Teu nome para estudarmos um pouco mais a respeito de Suas mensagens, de Teus ensinamentos, Mestre querido. Que o Senhor possa estar junto a nós, que a sua vibração de paz e amor possa nos alcançar nesse momento. Agradecendo também o amparo da espiritualidade amiga, de irmã Sheila, mentora do nosso estudo, da nossa evangelização. E ao doutor Herman, querido, né, mentor de nossa casa. Assim, a gente pede a permissão para que possamos, de nossa parte, iniciarmos o estudo da tarde deste domingo. Que assim seja. Graças a Deus, estamos aqui. Mais uma vez, estamos aqui. Então, a lição do livro Jesus no Lar é a lição de número 6. Os instrumentos da perfeição. Esse é o título da nossa lição de hoje. Os instrumentos da perfeição. Naquela noite, Simão Pedro trazia à conversação o espírito ralado por extremo desgosto. Agastara-se com parentes descriteriosos e rudes. Velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família. O velho tio acusara-o de dilapidador dos bens da família. E um primo ameaçara esbofeteá-lo na via pública. Guardava por isso o semblante carregado e austero. Quando o mestre leu algumas frases dos sagrados escritos, o pescador desabafou. Descreveu o conflito com a parentela e Jesus o ouviu em silêncio. O que fizeste, Simão?
ante as arremetidas dos familiares incompreensivos. O que Simão fez, né? Ante as arremetidas do tio e do primo, né? Sem dúvida, reagiu como devia, respondeu Simão Pedro. Jesus faz a pergunta, né? O que fizeste e que fizeste, Simão, ante as arremetidas dos familiares incompreensivos? E Simão responde que reagiu como devia. Respondeu o apóstolo veemente: coloquei cada um no lugar próprio, anunciei, sem rebuços, as más qualidades de que são portadores. Meu tio é raro exemplar de sovinice, ou seja, é pão duro. Tá dizendo que o tio é pão duro. O primo é mentiroso quanto mais. Provei, perante numerosa assistência, que ambos são hipócritas e não me arrependi do que fiz. Então, Simão estava falando, né? Respondeu a Jesus que ele colocou o primo e o tio no seu devido lugar, apontando-lhe os erros, as dificuldades morais. Um é avarento, é pão duro, e o outro, o primo, é um mentiroso, né? O mestre refletiu por minutos longos e falou compassivo: Pedro, que faz um carpinteiro na construção de uma casa? Jesus está perguntando a ele. E ele responde: naturalmente trabalha. Redarguiu o interpelado irritadiço. Com o quê? Tornou o amigo celeste bem-humorado, usando ferramentas. Após a resposta breve de Simão, o Cristo continuou: as pessoas com as quais nascemos e vivemos na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino do céu em nós mesmos. Então a tia vai repetir esse pedacinho. As pessoas com as quais nascemos e vivemos aqui na terra são os primeiros e mais importantes instrumentos que recebemos do Pai para a edificação do reino dos céus em nós mesmos. Então ele está dizendo para a gente que o nosso núcleo familiar, que os nossos parentes, que são as pessoas mais próximas a nós, elas foram colocadas ali pelo Pai para o adiantamento moral, tanto delas quanto para o nosso. Porque a gente vai vendo dentro de casa, identificando as nossas diferenças. Cada um tem suas preferências, né? Cada um age de uma maneira, cada um tem uma personalidade. E existe sempre um conflito, porque todos nós, ou a maioria de nós, gosta, né, se sente bem quando a nossa vontade, quando o nosso modo de pensar prevalece, quando as pessoas fazem o que a gente quer e agem da maneira que a gente acha que elas têm que agir, fazendo assim, satisfazendo assim o nosso desejo. Mas não é isso que o Pai quer da gente. Se nós fomos colocados ali juntos, diferentes, com pensamentos, sentimentos e entendimentos diferentes sobre a vida, é porque tem um propósito maior para isso. A gente só consegue caminhar se a gente, né, conviver com a diferença. A gente tem que aprender a conviver com as diferenças. Então, ele coloca aqui: quando falhamos no aproveitamento dessa convivência, que constituem elementos de nossa melhoria, é quase impossível triunfar com recursos alheios, porque o Pai nos concede os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. Quer dizer, os problemas vêm pra gente
mas de acordo com aquilo que a gente tem a capacidade de resolver. Embora a gente às vezes acha que não tem. Esse problema, se fosse para mim, eu não daria conta. O problema é do outro. Então, o outro tá dando conta lá. Se fosse pra gente, talvez a gente não desse mesmo conta. Quando nós identificamos irmãos em dificuldades muito grandes, a gente fala, eu se tivesse no lugar dele, eu não ia aguentar, e não ia mesmo. Mas quando a dificuldade vem para nós, é porque o Pai já identificou em nós recursos para estarmos dando conta daquilo que a gente está passando. Porque o infortúnio, os problemas, eles chegam para todos. Então, ele está dizendo isso, que ele colocou os problemas da vida de acordo com a nossa capacidade de lhes dar solução. A ave é obrigada a fazer o ninho, mas não se lhe reclama outro serviço. Ela vai dar conta de fazer o ninho dela. É o que é esperado dela, que ela faça o próprio ninho. A ovelha dará lã ao pastor. No entanto, ninguém lhe exige o agasalho pronto. Quer dizer, a tarefa da ovelha é fornecer lã para que o agasalho seja confeccionado. Mas aí ela deu a lã, parou ali. Alguém tem que dar sequência, aquele trabalho de confecção do agasalho. Ao homem foram concedidas outras tarefas, quais sejam as do amor, a da humildade, na ação inteligente e constante para o bem comum, a fim de que a paz e a felicidade não sejam mitos na terra. Os parentes próximos, na maioria das vezes, são o martelo ou o serrote, que podemos utilizar em benefício da construção do templo vivo e sublime, por intermédio do qual o céu se manifestará em nossa alma. Enquanto o marceneiro usa suas ferramentas por fora, cabe-nos aproveitar as nossas por dentro. Em todas as ocasiões, o ignorante representa para nós um campo de benemerência espiritual. O mal é desafio que nos põe a bondade à prova. Então, o mal é o desafio que nos põe a bondade à prova. Será que nós somos de fato bons? Porque nós costumamos ser muito generosos conosco. Nós nos achamos bonzinhos, nós não nos achamos merecedores de algumas ações que os amigos, que alguns familiares têm conosco, quando alguém fala mal da gente, quando alguém ressalta os nossos defeitos morais, a gente não gosta, porque a gente não quer enxergar em nós aquela limitação. Então, costumamos ser muito generosos conosco, mas impiedosos com os outros, porque na hora de julgar, na hora de ferir o outro com palavras, e a tia tá ficando só nas palavras, porque muitos de nós, chega aí às vias de fato, partindo para agressão física ou coisa pior. Então, eu tô aqui me detendo na agressão verbal. Então, muitos de nós nos achamos injustiçados quando fazem com a gente, mas a gente tem muita facilidade em fazer com o outro, em identificar a limitação do outro. E é isso que Jesus traz pra gente fazer uma autoanálise, usar a dificuldade do outro como um instrumento de trabalho interno, edificador, a fim de lapidarmos o nosso espírito para um melhoramento moral. Então, ele continua aqui.
Aquele que bem se conduz em nome do Pai, junto de familiares endurecidos ou indiferentes, prepara-se com rapidez para a glória do serviço à humanidade. Porque, se a paciência aprimora a vida, o tempo tudo transforma. Calou-se Jesus e, talvez porque Pedro tivesse ainda os olhos indagadores, acrescentou serenamente: se não ajudamos ao necessitado de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não ajudamos os necessitados de perto, como auxiliaremos os aflitos de longe? Se não amamos o irmão que respira conosco os mesmos ares, como nos consagraremos ao Pai que se encontra no céu? Depois dessas perguntas, pairou na modesta sala de Cafarnaum expressivo silêncio que ninguém ousou interromper. Então, essa aí é a mensagem que o Mestre Jesus traz para a gente nesta tarde, tá? Que a gente possa ter compreendido que dentro das leis de Deus está tudo certo. Nós estamos aonde temos que estar, na família que Deus preparou para a gente, que é um local, esse lar que nos recebeu, é um local que irá nos ajudar na nossa trajetória terrestre. O tempo que a gente ficar aqui na Terra ao lado dos nossos familiares, daqueles que a gente convive diariamente, aprendendo a respeitar as suas dificuldades morais e baixar um pouquinho o nosso orgulho, porque esse desejo de que a nossa vontade prevaleça, essa generosidade excessiva que a gente tem, né, com a gente mesmo, olhar um pouquinho para o outro, e ver que todos nós temos defeitos e virtudes. E aí, um dia sim, nós vamos conseguir chegar lá, pelo menos passo a passo, né? A gente vai conseguir chegar ao local que o Pai preparou pra gente. Vamos à nossa prece final, né? Agradecendo a Jesus por mais essa oportunidade, né? Que possamos estar nesse momento direcionando um pouco de recursos, um pouco de boas energias, de boas vibrações aos irmãos que se encontram hospitalizados, especialmente nesse momento, os que foram vitimados pelo Covid, que o Mestre Jesus possa estar direcionando os recursos que estão sendo enviados para esses hospitais, para esses lares, que sustentem também os familiares dos pacientes que estão nessa condição, que possamos estar nesse momento com o melhor dos nossos sentimentos, podendo enviar para esses irmãos recursos de amor e de cura, que o nosso desejo seja que Deus prepare a cura e o melhor para todos. Fiquem com Deus, tenham todos uma boa semana e até a próxima.